nosso país é altamente dependente dos combustíveis fósseis. Precisamos de desmame. As pessoas em Portugal deslocam-se de carro sim ou sim. 1,4 mil milhões. Este subsídio é tão pesado, digamos assim, ou é tão generoso, que o preço dos combustíveis está abaixo daquilo que estava Slava Ukraini. antes da invasão da Ucrânia, que causou esta crise inflacionária. Então, eu sou o co-presidente do Volt, eu sou especialista em alterações climáticas e o que me trouxe a estar no Volt e depois fazer este caminho até à liderança do Volt foi justamente perceber que esta grande preocupação das alterações climáticas e da crise climática precisa de decisões políticas corajosas. Queria mesmo falar contigo sobre o dinheiro que o Estado português decidiu não receber. 1,487 mil milhões de euros. É muito difícil de gerir este número. Representa 9% de PRR, quase a 10ª parte de tudo aquilo que é a grande notícia de salvar Portugal e ter o dinheiro para investir e para recuperar o país. Sim. O que aconteceu? Como tu sabes, a Rússia invadiu a Ucrânia, destabilizou os mercados do petróleo e do gás, inflação, a nossa economia é altamente dependente dos combustíveis fósseis, sobretudo para o setor dos transportes e, portanto, de imediato, as pessoas que andam de carro a combustão sentiram um aumento de preços muito elevado. E a resposta do governo para esse aumento foi: ok, então eu vou reduzir a carga fiscal, ou seja, a receita que eu vou buscar ao consumo destes combustíveis. Aqui umas manobras por causa do IVA a 23%, foi baixar 10% daquilo que seria do IVA que ia cobrar, que cobrava normalmente e sempre cobrou aos combustíveis fósseis, retirou em ISP. E isso deu uma descida no preço dos combustíveis na altura de 32 cêntimos por litro no gasóleo e 30 cêntimos, se não me engano, na gasolina. Uma carga fiscal baixou de cerca de quase 60% para 37%, o que fez com que deu um desconto que neste momento está na ordem dos 15% às pessoas. Ou seja, por causa da invasão da Ucrânia, que gerou esta crise inflacionária, que se reflete sobretudo nos combustíveis, porque o nosso país é altamente dependente dos combustíveis fósseis, ou seja, as pessoas em Portugal, para se deslocarem, deslocam-se de carro sim ou sim, mas existe este caminho para o carro. Nós sabemos que 88% de deslocações em Portugal são feitas de carro. Ocupamos o 2º lugar dos viciados na União Europeia, depois de Lituânia. A pressão foi tão grande que o governo deu este desconto. Que Sim. é um subsídio para tu andares de carro. Este subsídio é tão pesado, digamos assim, ou é tão generoso, que o preço dos combustíveis está abaixo daquilo que estava Slava Ukraini. antes da invasão da Ucrânia, que causou esta crise inflacionária. Como a nossa economia e, sobretudo, a economia das pessoas, a carteira das pessoas, depende do preço da combustível, porque há tanta gente a andar de carro e estes carros consomem combustíveis fósseis, que o governo tomou esta decisão. E a consequência disto é que nós perdemos todos, nós quem anda de carro e quem não anda de carro, 1,4 mil milhões de euros de receita fiscal. Nós subsidiamos a queima de petróleo. E quando nós vamos comparar esta receita fiscal com o portfólio de investimentos e mobilidade sustentável que está no PRR, aquilo que estamos a dar em subsídios aos combustíveis fósseis é muitíssimo superior àquilo que estamos a gastar em mobilidade sustentável. O que é que nós podemos fazer com este 1,4 mil milhões de euros? mil milhões de euros? Então, se nós formos aplicar isso àquilo que o governo escolheu como prioridades para a mobilidade sustentável, por exemplo, expandir o metro de Lisboa, a expansão da linha vermelha, que são 4 estações, custa 304 milhões de euros. Portanto, podíamos fazer só com esta verba 5 vezes essa obra. A mesmíssima coisa no Porto, com a expansão da linha Rubi, no metro do Porto. A mesma coisa no metro de superfície em Odivelas e Loures, podemos fazer 6 linhas de metro de superfície. 1,4 mil milhões de euros são 30 frotas de 145 autocarros novos e sustentáveis cada uma. Portanto, estamos a falar de centenas de autocarros novos. Nós poderíamos ter autocarros super frequentes e o autocarro não é uma infraestrutura que leva muito tempo a adquirir, em que, enfim, terias que abrir uma série de postos de trabalho para motoristas, portanto, ia gerar emprego. Um dos problemas são todos os carros que entram em Lisboa. Eu moro em Azeitão, como é que eu vou para Lisboa? Isso dizes tu porque és um privilegiado ou privilegiada que mora no centro de Lisboa. Porque quem mora em Fornos de Algodres ou não sei aonde, em Portugal, não só na área metropolitana de Lisboa, não tem autocarros, não tem nada, pronto. Mas então é justamente isso que não está a mudar.
Quando nós estamos a subsidiar o combustível porque essa pessoa não tem alternativa, não estamos de facto a dar a alternativa. E a verdade é que neste momento nós já temos pessoas que, apesar de não terem meios económicos infinitos, têm um investimento em combustível como se fosse infinito, ou seja, não sabem quanto é que gastam. Nós já fizemos estas contas, descobrimos que as pessoas que têm carro gastam 350 euros por mês. É uma subscrição. Ao mesmo tempo que o carro está a destruir o ambiente, e não é só uma questão de alterações climáticas, é uma questão de qualidade do ar. Em Portugal morrem 6.000 pessoas de forma prematura por causa da poluição atmosférica. No ano 2020, as mortes de Covid correspondiam a este número, eram 6.000 também. E para salvar vidas no Covid tomámos medidas extremas. Fomos todos de acordo em ser radicais para salvar vidas e tivemos bem. E acho que precisamos de ter essa consciência aqui. Se nós conseguirmos ter uma rede de transportes públicos e de mobilidade em que as pessoas não precisam de gastar 350 euros com o carro, as pessoas vão ter um orçamento mais libertado deste custo, para investir em si, na sua família, no seu lazer, para gastar na economia, porque este dinheiro que vai para a bomba de gasolina vai direto para o Azerbaijão, para a Nigéria, para o Brasil, para a Rússia, para qualquer que seja o país a quem nós vamos buscar este combustível fóssil, porque o combustível fóssil não existe no nosso país. O Brasil agora são quase 40%. Antes o Brasil era por volta de 5, 6%. Nigéria é uma grande democracia, 21%, e o Azerbaijão também. 70% vem do Brasil, Nigéria e Azerbaijão. O petróleo é uma coisa bastante primitiva. É uma coisa que se extrai, refinado, põe-se no carro, queima-se, produzem-se partículas finas, nitratos e sulfatos, que nós depois engolimos, ficamos pior, ficamos com muito menos dinheiro, e ainda por cima o governo, o país, no total, fica com menos dinheiro. Esse é um dos erros do caminho que temos traçado, e eu acho que este momento em que estamos a atirar dinheiro para problemas para os resolver, temos que de facto perceber como é que se resolve um problema em Portugal de termos uma dependência dos combustíveis fósseis no setor dos transportes crónica, com níveis de dissonância cognitiva assim gravíssimos na população portuguesa. Ou seja, há pessoas que é como estava a dizer, é um vício, ou seja, de arranjar pretextos e desculpas para ter de usar o carro. Transformámos o transporte público num transporte social e nós precisamos de aumentar brutalmente a capacidade, se queremos que o modo primordial das pessoas se deslocarem seja os transportes públicos. Os idosos que não conduzem, porque não só as pessoas quando já são muito idosas deixam de conduzir, como não era cultural há 60 anos ou há 50 anos atrás as pessoas tirarem carta. Portanto, estas pessoas que não conduzem vão deixar de pagar. E os jovens que também não conduzem, porque ou não têm idade, ou não têm carta, ou ainda não têm dinheiro para ter um carro, também não pagam. Porque o que é que isto significa? Significa que é uma medida social, ou seja, para estas duas faixas da população que se calhar têm menos recursos pelas circunstâncias onde estão na vida, não têm que pagar. Eu acho isso ótimo. Mas nós temos que transformar esta lógica de transporte público como transporte social dos pobres que não têm outra forma de se movimentar, e temos que formar o transporte público como o transporte padrão numa cidade. E é isso que vemos noutras realidades europeias. É perfeitamente normal até os políticos deslocarem-se de transportes públicos. É perfeitamente normal os políticos deslocarem-se de bicicleta. Eu estou a falar da classe política porque eles são uma liderança, são um exemplo. Dentro do município, um Presidente da Câmara duvido que precise de carro, a não ser que seja alguma emergência, como se fosse um veículo de emergência, que se o Presidente da Câmara vai salvar alguma coisa. 90% das deslocações deveria ser em bicicleta ou de transportes públicos. Eu diria quase que são medidas eleitoralistas, que é, eu vou dar este dinheiro bastante generoso, embora quem o receba não ache que seja generoso, mas eu vou dar este dinheiro generoso para baixar o custo dos combustíveis, porque estas pessoas estão muito chateadas, e se elas ficarem mesmo muito chateadas, eventualmente podem votar noutro partido nas próximas eleições. Mas a crise climática, como vimos da taxa de carbono, está em suspenso. Eu disse mesmo a um jornalista, sempre que aumentam os preços de combustíveis, vocês vão à bomba de gasolina perguntar à pessoa mais enviesada o que é que acha. Obviamente que a pessoa que vai pagar o combustível não gosta. Mas eu disse a jornalistas, vão à paragem do autocarro, vão ao metro, vão à pessoa que está de bicicleta, o que é que acha sobre isso? O que é que acha do governo reduzir o desconto que deu para quem anda de carro? O que faz sentido é dar soluções alternativas para que as pessoas não precisem de gastar o dinheiro nos combustíveis. Eu percebo que, em alguns, não podemos também ser muito quadrados, em alguns contextos de Portugal não existe de facto nenhuma forma para a pessoa sair de casa que não seja o carro. Mas esses casos são específicos, mas neste momento não existem critérios nem económicos, ou seja,
alguém que seja vulnerável, demasiado vulnerável, que precise de ajuda, nem existem critérios de há alternativas ou não. Porque se eu morar à frente da porta do metro aqui em Lisboa e quiser ir de carro todos os dias, eu posso e vou abastecer com um desconto nos combustíveis financiado pelos impostos que são sacrificados de toda a gente. Isto não é justo num momento de crise climática. Nós temos pouquíssimo tempo, nós estamos atrasados, na verdade. E, portanto, nós não temos tempo, isto é uma coisa que eu também digo sempre, para esperar que as pessoas, no seu próprio tempo, tomem a consciência e decidam, no seu ritmo, de fazer. Com calma, aqui não funciona. Não é assim. Não dá para fazer isso. Lamento, era bonito que fosse assim, mas não é assim. Isto era lá há 40 anos atrás, até poderia ser. Em 2022 já não é assim. E então nós também precisamos de políticas de desincentivo e, por exemplo, como é feito em outras cidades, haver custos para entrar com um carro na cidade e esse dinheiro reverter para investir nos transportes públicos. Isto é uma coisa que em Portugal, um país de lideranças políticas sem coragem, nunca aconteceu. Faixas exclusivas. Este relatório que eu encontrei da Câmara Municipal de Lisboa também perguntou às pessoas porque é que usam carro. Portanto, uma coisa que me chocou é que as pessoas dizem porque assim consegues chegar mais cedo, mais rápido. Portanto, ainda hoje, usar carro compensa em termos de tempo. Quanto mais longe, mais rápido é de carro, porque os transportes públicos para fazer longas distâncias em Portugal, em Lisboa, são muito fracos por causa da intermodalidade, não funciona bem. Mas, por exemplo, para ir, vamos dizer, de Campo de Ourique até à Graça de carro, numa hora de ponta, é horrivelmente, deve levar imenso tempo, porque tens de passar pelo meio da cidade toda. De trotinete ou de bicicleta é muitíssimo mais rápido do que de carro, sem dúvida alguma. Porque quem anda de bicicleta, tu sabes disso, eu sei disso, eu passo pelos carros parados no trânsito, na ciclovia, porque para mim as pessoas dizem andar de carro, como é que és que há transportes públicos? Não há alternativa, tem que ir de carro. O carro é uma alternativa. Ele está ali parado no trânsito, horas a apitar, não anda, fica verde, fica vermelho, não passa, e a bicicleta é que passa. Mas as pessoas não sabem isso. Quem anda de carro só tem, é como se fosse uma língua única, não sabe falar mais nenhuma outra língua que não seja isso. Emergência climática, que a palavra emergência devia fazer ressoar uma coisa, deve significar, ok, o que é que vai acontecer daqui a 6 meses que vai estar substancialmente diferente na cidade e no país que nos conduza a reduzir emissões. O conhecimento há todo. Encorajar ao máximo a fazer o que está certo e desencorajar o que está errado. Não é assim tão complicado de perceber, é bastante simples.